Tem coisa que você até consegue fazer sozinha, mas não por muito tempo. Talvez você tá vivendo isso agora. Essa sensação de não querer depender de ninguém, de que você acha que é suficiente sozinha. Talvez porque você já se decepcionou ou acha que ninguém entende o que você vive. Mas a verdade é, isso não é força, é exaustão disfarçada de coragem. E essa é uma das maiores mentiras que o inimigo planta no coração de uma mulher com propósito, de que ela não precisa de ninguém. Só que Deus, ele nunca nos chamou para sermos autônomos espiritualmente, mas nos chamou para ser corpo. E eu quero te fazer refletir, será que esse seu isolamento, ele é uma escolha livre sua? Ou foi uma armadura que você criou depois de ter vivido alguns traumas, algumas feridas? A autossuficiência, ela pode até parecer ser força, mas na verdade muitas vezes é um mecanismo de defesa. E isso vai acontecendo aos poucos, não é de uma hora para outra. Eu vou me fechando porque ninguém me entende nesse grupo, eu não vou ir lá porque eu tenho medo de ser julgada, eu não vou falar porque tenho medo do que os outros vão pensar, ninguém entende o que eu faço ou o que eu sinto, e a gente vai se fechando cada vez mais para as coisas de Deus e uns para os outros. Só que essa armadura, ela não nos protege, sim, ela endurece o nosso coração. Tiago 3,16 diz: pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Esse texto, ele mostra que onde há um orgulho, uma ambição egoísta, existe conflito. Então, se a gente vive uma vida de forma egoísta, orgulhosa, presunçosa, quer dizer que há confusão dentro de nós. Em Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a humildade, ela nos leva para um lugar, nos leva a caminho da cura. E eu quero falar um pouquinho para vocês como foi esse processo na minha vida, de forma especial. Eu sempre fui muito fechada no sentido de não conseguir dividir as dores. Sempre achei que conseguia resolver tudo sozinha, realmente uma autossuficiência. E nós mudamos de igreja no passado, e isso foi algo que mexeu muito na nossa vida. E quando eu cheguei lá, naquele lugar cheio de pessoas diferentes, eu fiquei pensando, poxa, ninguém entende o que eu vivo. Ninguém sabe o que eu passei. Eu não quero me misturar com ninguém, não quero me machucar de novo, não quero me sentir vulnerável de novo da mesma forma. Só que isso não revelou uma timidez, revelou um orgulho dentro do meu coração. Um orgulho no sentido de que o que aquelas pessoas têm de Jesus eu não quero. O que eu tenho de Jesus é suficiente. E isso é completamente errado. Isso é um orgulho, um egoísmo, é uma autossuficiência que não nos leva para crescimento nenhum. E aos poucos Deus foi tratando isso no meu coração. Eu sempre tenho algo de Jesus para compartilhar com alguém, da mesma forma que ele, outro alguém, sempre tem algo de Jesus para compartilhar comigo. É um pão, O corpo de Cristo é um pão que a gente divide, O sangue é um cálice que a gente divide uns com os outros, um alimento. Então a gente precisa disso. Nós precisamos desse alimento não só individual, mas compartilhado. A gente precisa sentar à mesa com os nossos irmãos. E isso é muito importante, dividir esse pão que é Cristo. Eu queria fazer parte daquela igreja nova, mas sem estar disposta a confiar em Jesus e naquelas pessoas. Eu estava esperando que as pessoas me servissem, mas sem um coração disposto a servir elas também. Só que foi nesse relacionamento com os irmãos, tempo de mesa, oração, comunhão, que Deus foi tratando o meu coração. E hoje a gente pode provar diariamente do cuidado do Senhor nas nossas vidas. Inclusive, essa semana eu recebi um lanche de uma menina que é muito especial na minha vida. Era um dia muito cansativo, eu tava muito cansada, eu ia até aula à noite, Enfim, essa correria. E eu tava muito cansada e me sentindo sobrecarregada. E ela veio aqui e me trouxe um doce. Ela não tava sabendo de nada que tava acontecendo, Mas eu pude provar desse cuidado, desse amor de Deus por meio da vida dela. Aquilo pra mim foi um recado de Deus falando assim: Maria, eu me importo contigo. Eu me importo com a forma com que tu se sente. Então, é no meio da igreja, da comunhão, que a gente gera essas alianças, essas amizades preciosas e que nos oportunizam viver esse cuidado de Deus nas nossas vidas por meio dos irmãos. E tem uma questão muito importante também, que é a maternidade em si. Eu vejo muitas mães sofrendo em silêncio, carregando fardos pesados, sozinhas, cansadas, exaustas, sem coragem de falar e abrir o coração. Por fora até parece que tá tudo certo, mas por dentro existe um cansaço que não passa. Talvez até você seja essa mãe. Talvez você tenha se sentido sobrecarregada e cansada. Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Existe um espaço onde você pode ser cuidada. E esse espaço é dentro da comunidade. Uma conversa com outra mãe, um sentar, tomar um café, alguém que vá te ajudar na tua casa. E isso tudo você consegue dentro da comunhão.
e pode ajudar você a sarar essas tuas feridas. Uma oração compartilhada pode te dar mais força do que uma noite inteira de sono. Esse amor, esse cuidado que você sente por meio da vida dos irmãos, realmente é algo que revigora o nosso coração. E você também pode provar disso. Em Gálatas 6:2 diz o seguinte: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Lembra, você não foi chamada para viver sozinha. Existe um lugar muito especial que é dentro da comunhão, onde a gente carrega os fardos uns dos outros, ora uns pelos outros, se importa com o que está acontecendo na vida de cada um. Eu quero te lembrar uma coisa: membros que se separam do corpo, eles apodrecem. A gente pode até enxergar, enfim, em desenhos, um olho separado, um braço separado, mas a vida real, eles não têm funcionalidade nenhuma, né? Um olho só vai ter sentido, só vai trazer visão se ele estiver conectado ao corpo. Uma mão só vai ter funcionalidade se ela estiver conectada ao corpo. Então essa é a ideia. Cristo, a nossa união com Ele é para formar um corpo e a gente precisa dos irmãos para isso. Sem a comunhão, a nossa fé enfraquece. E não é só sobre ir na igreja todo fim de semana, mas sim sobre pertencer, sobre fazer parte, sobre se comprometer. É sobre amar e ser amado. 1 Coríntios 12:21 diz: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Em Hebreus 10:24-25 diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja. Então, sozinhos a gente pode orar, pode adorar a Deus, pode fazer várias coisas. Mas realmente é na igreja que a gente tem esse impulsionamento, né? Esse compartilhar de experiências de vida, de conhecimento do Senhor, que nos impulsionam a amar mais o próximo, a evangelizar, a melhorar quem nós somos, né? E a gente não pode ser orgulhoso e achar que Deus não age por meio das pessoas. Você já não pediu para Deus alguma resposta e alguma amiga te ligou no momento que você precisava? Você já não pediu para Deus um consolo e alguém foi esse consolo na sua vida? Alguém te ajudou em momentos difíceis? Isso é Deus e Ele age por meio de gente. A espiritualidade verdadeira, ela só pode ser vivida em comunidade. Provérbios 27:17 diz: assim como ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Então, maturidade espiritual não é dizer só eu sou o suficiente, só eu e Deus é suficiente, mas sim se submeter a ser afiado pelo seu irmão em Cristo e também afiar ele também, ser moldado e moldar também. Então, essa é a vida em comunidade, é você se moldar aos padrões de Jesus por meio das pessoas, se deixar ser afiado, se deixar ser confrontado, se deixar ser amado. E para isso também existe o discipulado. E o discipulado, ele não é só um estudo bíblico, mas é vida na vida. É ter um amigo verdadeiro para compartilhar suas dificuldades, para ser confrontado, para amar, para você ter um lugar seguro e ser vulnerável. Não existe discipulado sem uma amizade verdadeira. E não existe você dar frutos sem estar enxertado na videira verdadeira. E João 15:4 fala: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo. Isso quer dizer, a gente não pode viver sozinho. A gente precisa estar conectado com Cristo e uns com os outros. E eu quero te fazer umas perguntas. Com quem você caminha? Quem são as pessoas que sabem de fato sobre os seus dias, bons e ruins? As pessoas que sabem de fato o que está acontecendo na sua vida, os seus desafios, as suas alegrias. Você está conectado com as pessoas que te levam para mais perto de Jesus ou para mais longe deles? E agora eu quero te encorajar. Se você não tem ninguém com quem você possa contar, procure. Seja intencional. Ore por isso, esteja disponível. Se você já tem, invista nessas relações, se dedique nisso. E se você se afastou, hoje pode ser a chance de você recomeçar. E agora eu quero terminar esse vídeo te convidando para viver uma vida por inteiro para Jesus. Que nos seus relacionamentos você glorifique a Deus. Que dentro da sua comunidade local você glorifique a Deus. Que você seja moldado pelo Senhor por meio das pessoas, através delas, abençoado por elas. E que você abençoe muito a vida dos seus irmãos também. Deixe ser usado por Deus, seja vulnerável, esteja disponível para viver as coisas que o Senhor deseja. Se você gostou desse vídeo, então comenta aqui embaixo, dá um like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal. Eu também tenho um organizador digital, um planner no Notion, que você pode organizar todas as áreas da sua vida dentro dele. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo também, tá? E fique com Jesus, desfrute da comunhão com os irmãos. Tchau!